Fala pessoal, paz seja convosco. Estamos começando o nosso primeiro episódio do QDR Cast. Aqui você ouvirá histórias que edificam e inspiram a sua fé. Hoje um convidado mais que especial. Ele é simplesmente conselheiro da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de São Paulo, superintendente da região 711, pastor titular, pai de família e muitas outras coisas. Hoje o nosso convidado é o pastor Walter. Olá, querido, que bom estar com você nessa programação tão especial. Sou o pastor Walter, um prazer estar com você. Quero agradecer a Deus por esse momento tão especial, compartilhar com você um pouquinho da vida do pastor Walter. Pastor Walter sou eu quero agradecer pastor Carlos por estar aqui iniciando mais esse trabalho que vem do coração de Deus para que nós possamos, espero, entrar na tua casa, na tua família, ser uma ação de Deus para que possa estar edificando a sua vida, para que possa estar motivando você a entrar no ministério, a ser pastor, a trabalhar, a ser presidente de grupo missionário, a ser pastor e ser pai de família. Como é bom a gente poder compartilhar das coisas que nós passamos, experiência de vida, experiência como pai, experiência como filho também, que eu também sou filho, experiência como pastor. Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo alguma experiência. É bom compartilhar com você. Quero estar com você nesse momento, quero poder aqui, nesse trabalho tão abençoado, passar alguma coisa que possa edificar a sua vida em nome de Jesus. Amém. E já começando, pastor, conta pra gente quem é o pastor Walter. Pastor Walter de Souza Filho, nascido numa família muito pobre, Cecílio Soares de Souza e Antônia Peixoto de Souza. Lavrador, com os meus 11 anos saí da roça, vim para a cidade, meu pai veio tentar a vida na cidade, e ali nós começamos, Deus tinha um propósito na nossa vida. Eu lembro que lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 8 em diante, Deus fala para Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, Deus tinha um propósito, uma escolha para com Jeremias. E eu tenho certeza, ao longo de 12 irmãos, vivo, hoje não, já morreu 3, nós somos 9, mas quando nós viemos para a cidade, nós éramos 12 irmãos, Deus me escolheu com uma escolha diferente, Deus já havia um propósito. Muitas das vezes Deus escolhe a gente não sabe por onde, porque Ele nos leva a caminhos, a passar por caminhos que não parece que aquele caminho vai chegar até o propósito de Deus, mas Deus tinha um propósito na minha vida. Viemos para o estado de São Paulo, nasci no Paraná, com 11 anos vim para São Paulo, debaixo de um propósito muito grande. Ali Deus iniciou na minha vida uma caminhada de fé. Fui por lugares que eu nem imaginava estar, mas tudo debaixo de um propósito da graça de Deus. Hoje sou casado, graças a Deus, com a linda esposa, a pastora Rosana, ao longo dos 42 anos. 42 anos que eu sou casado, pai de 3 lindas filhas, Valéria, Juliana e Cíntia. Hoje são todas casadas, todas têm filho, formaram família, e eu comecei sozinho, eu e a pastora Rosana, eu com 16 anos e a pastora Rosana com 12. Isso não quer dizer que você tem que casar com 12 anos, tem gente que fala, o pastor casou com 12 anos, com uma menina de 12 anos, ele com 16, eu também vou casar. Você vai quebrar a cara. É que eram outros tempos, né, pastor? Com certeza. E também Deus tinha um propósito, entendeu? Não é que naquela época todo mundo casava com uma menina de 12 anos, um rapaz com 16, não. Todos meus irmãos casaram com 20, 22, 25 anos. É que deu certo. Isso não quer dizer que vai dar certo na sua vida, não é verdade? Deu certo. Eu com 12 anos, já faz 42 anos, casado com a mesma mulher, aos 42 anos, também indo para 43, graças a Deus, família formada, e graças a Deus, deu certo. Isso é prova que ninguém fica com alguém 42 anos para não dar certo, É isso aí. E, pastor, hoje as pessoas olham o senhor assim, como pastor titular de uma igreja, conselheiro do estado de São Paulo, superintendente, mas como foi o início da sua trajetória cristã, pastor? Na verdade, pastor Carlos, eu nunca tinha gostado de crente, eu não gostava de crente não, de jeito nenhum, porque o que estava em mim era treva, e o que estava nos cristãos era luz. Então, a própria Bíblia ela fala que a luz e as trevas não tem como ocupar o mesmo lugar, é impossível. Fulano não gosta de crente e tal. Por que ele não gosta? Porque o que tem nele é treva, e o que tem no crente é luz.
E é igual você entrar numa sala. Se você apagar a luz, as trevas vai dominar. O que ocupa as trevas? O que gosta de escuridão. E é o que estava em mim. Entendeu? Então, eu detestava crente. Meu irmão era crente e vinha falar de Jesus para mim. Eu falava, que é isso? Eu quero ir para o salão de baile, eu quero festa, eu quero curtir minha vida, tal. Porque treva com treva se atrai. E o que o meu irmão tinha era luz, né? Era luz. Então, como foi o início da minha conversão? Né? Como? Deus deu graça para mim, porque muitas vezes a pessoa, pastor Carlos, olha num pastor e pensa que ele nasceu pastor. Não, que nasce grande é monstro. Eu não nasci pastor, nasci um cidadão normal. Não, meu berço não era um berço cristão, de jeito nenhum. Não era um berço cristão. Não. Entendeu? Meu pai era católico, minha mãe era católica, e eu não era nada. A pessoa fala assim, eu nasci católico. Mentira, é uma mentira muito grande. Ninguém nasce católico, crente, espírita, nada. Você nasce uma pessoa. Aí você aprende a gostar da onde você vai, entendeu? Da onde você frequenta, entendeu? Eu comecei meu pai levou para a igreja católica, então eu aprendi a gostar da igreja católica. Aí quando eu cresci, Deus me deu a oportunidade de escolher aquilo que eu queria ser, né? Uma vez eu conversava com uma pessoa e ele dizia assim, não, nasci católico. Eu falei, você não nasceu nada, te ensinaram você a ser católico, ensinaram você a ser evangélico, ensinaram você a ser espírita, ensinaram, entendeu? Você não nasceu nada. E hoje, quando eu cresci, eu escolhi, por opção, ser um evangélico. Como começou? Como foi a minha conversão? Entendeu? Eu se tornei um bom profissional, nem sempre fui pastor. Eu se tornei um bom profissional. O que eu fazia? Eu fazia bola de Natal, sabe? Na mão. Você derrete o vidro e você fazia aquelas bolas de Natal. Festão, bola de Natal, enfeite de Natal, uma empresa. Eu, com meus 12 para 13 anos, eu comecei a trabalhar registrado nessa empresa. E eu sou maçariqueiro, fui maçariqueiro durante muitos anos. E ali eu desenvolvia enfeite de Natal. E passando os tempos, eu comecei a trabalhar numa empresa fazendo produto laboratório. Sim. Pipeta, bureta, balão volumétrico, repetidor e condensador. Que é aquela vidraria que eles usam em laboratório, sabe, para fazer análise. E eu comecei a trabalhar ali, naquela empresa. E eu tinha uma amiga chamada Mara, e essa amiga minha, Mara, por isso que é importante você falar de Jesus para as pessoas. A Mara, eu cresci naquela empresa, fui um administrador daquela empresa, um chefe dentro daquela empresa, cresci, fui muito bem sucedido, fui assim, uma das empresas que mais eu fui bem sucedido. E ali aquela Mara chegava para mim, pegou um certo amizade comigo, porque é fácil você falar de Jesus para quem você conhece, seu amigo. Por isso que a gente tem que ganhar, antes de ganhar a pessoa para Cristo, você precisa ganhar ele para você, como seu amigo. Se tornar amigo da pessoa. Exatamente. Entendeu? E aquela moça ganhou eu como amigo, era minha amiga Mara, nós saímos juntos. Eu namorava com a pastora Rosana, quando eu casei com ela novinho, eu falei, como nós casamos precoce, nós vamos namorar casado. Já viu isso? Namorar casado? Então, aquilo que nós não fazíamos quando nós namorávamos, que nós não podíamos sair à noite e tal, o pai dela não deixava, lógico, como é que vai deixar uma menina de 12 anos sair à noite em Campinas? Cidade grande. Campinas, cidade grande. Então, 3 anos, eu falei, vamos namorar. E nós saíamos, a Mara, o Reinaldinho, o marido dela, nós íamos para shopping, nós íamos para lanchonete e tal. E ela ganhou eu como amigo, eu e a pastora Rosana. E ela trabalhava comigo, eu era chefe dela. E na hora do almoço ela falava, Walter, cara, você precisa aceitar Jesus. Eu falei, eu já tenho Jesus. Porque todo mundo acha que tem Jesus, né? Todo mundo acha. Eu queria saber como ele explica que ele tem Jesus. Né? Não é porque você acredita em Deus, né, que você tem Deus no seu coração. Não. O próprio livro de Tiago fala, você crê que Deus existe? Olha só. Você crê que Deus existe? Aí a pessoa diz, acredito. Ele diz, faz bem, até os demônios. Então, irmão, até os demônios acreditam que Deus existe. Só burro não acredita que Deus existe. Só que ele diz,
mas não faz a vontade. Você acreditar em Deus não quer dizer nada. Você acreditar que Deus fez o sol, Deus fez a lua, não quer dizer nada. E eu acreditava em Deus. Eu falava, Mário, eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Ela diz, então, só que você precisa convidar Ele para fazer parte da sua vida. Eu odiava. E a Mara era incisiva. Por isso que persiste. E a Mara, toda vez, ela chegava em mim e falava a mesma coisa. Walter, você precisa aceitar Jesus. Eu falei, Mara, o seguinte, você é minha amiga há muito tempo, então vamos fazer um negócio. Entendeu? Para que eu não mande você embora, e ela me convidava para ir num culto familiar. E eu falava, para mim não mandar você embora, e eu vou nesse negócio aí de citar culto aí familiar. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, hoje, pastora Rosana, cheguei nela e falei, bem, é o seguinte, tem a Mara, nossa colega, ela fica me enchendo as paciências, para calar a boca dessa menina, eu vou nesse tal culto. Cheguei lá assim, na defensiva. Cheguei lá, fiquei de longe, olhando, igual todo mundo, ressabiado, fiquei olhando, e de repente eu vi o pastor, entendeu? Pregando, falando. Aí não sei, foi algo assim de Deus. Algo começou a abrir os meus olhos espiritual. Já naquele primeiro dia que o senhor foi para a igreja, convite da Mara, primeiro dia, seus olhos já foram se abrindo. Já. Por isso que antes da gente falar de Jesus para uma pessoa, aí que eu entendi hoje, que você precisa orar antes, porque tem uns demônios que trabalham na potestade dos ares, cegando o entendimento das pessoas para que eles não aceitem a Cristo. Existe no reino celestial uma briga muito grande. A cegueira muitas vezes não é a pessoa em si, é o que está na pessoa. É como se fosse aquelas escamas que estavam nos olhos de Paulo. Exatamente. As escamas que estavam nos olhos de Paulo. Por isso, muitas das vezes, amigo, você fala de Jesus para a pessoa e a pessoa da defensiva, tal, bababá. Não é ele, é o que está por trás dele. Causa uma cegueira espiritual. Mas ali foi, acho que a Mara orou muito por mim, muitos anos, ela não desistiu de mim. Aí a Mara, parece que a escama caiu. Da mesma hora que mesmo momento que eu duvidava, Deus me fez eu enxergar o que tinha naquele lugar, o que tinha naquela igreja, o que tinha naquele culto familiar. Aquilo foi como uma espada, entrou no meu coração, e não foi só na minha vida, foi da minha esposa também. Nós fomos para casa assim, e eu já corri, fui no Carrefour na época, já comprei uma Bíblia grande, entendeu? E falei, nós vamos nessa igreja. Peguei o endereço dessa igreja e fui nessa igreja, entendeu? Eu fui nessa igreja e cheguei lá e eu vi algo, os irmãos tratarem com amor, a igreja pequenininha, o amor, o acolhimento é tudo na vida de uma pessoa. O acolhimento. Entendeu? Cheguei ali naquela igreja, eles me abraçaram, uma irmã sentou comigo, pegou minha Bíblia com carinho, começou a olhar assim, eu lembro aquela Bíblia, uma era preta, de zíper, grandona, e a outra era marrom, aquele bibrão, e ela falou, essa Bíblia aqui, ó, não é uma Bíblia adequada para vocês, entendeu? Mas eu vou te presentear uma que você vai entender. E sentou comigo, me amou, me acolheu, e eu comecei a ver ali o que eu não via no meio que eu frequentava, aquele amor, aquele carinho, que é isso que muitas das vezes nós temos que fazer, entendeu? Na igreja em si. E ali eu nunca mais saí. Até hoje. Já se vai para quase 40 anos, 38 anos, e pouco vou fazer 40 anos. Esse ano eu faço agora em junho, eu faço 40 anos como cristão, na igreja do Evangelho Quadrangular. Que legal, pastor. Assim, quase 40 anos de convertido. A gente vê aí uma linda trajetória do senhor aí ao longo desses anos. Mas a gente sabe que a Bíblia nunca isentou a gente de problema, nunca isentou a gente de dificuldade, né? E nesses longos anos de vida como cristão, como pastor, qual foi assim o momento que o senhor pensou, se passou na sua cabeça desistir, alguma dificuldade que parecia que o senhor não ia conseguir vencer?
Teve alguma coisa assim que quase fez o senhor chutar o balde? Muitas. Porque a pessoa pensa que o crente está isento de luta. A luta ela faz parte da nossa vida. É desde o nascimento. Entendeu? Você que está querendo desistir por causa de luta, irmão, a mesma luta que as pessoas passam lá fora, você vai passar também com Cristo Jesus. Mas com uma diferença. Você vai romper todas elas. Para nós nascermos, no ato da concepção, você teve que lutar muito. Quando o seu pai e a sua mãe coabitaram, você tinha um monte de espermatozoide que competiu com você para fecundar no óvulo da tua mãe. Muito mesmo. Então foi uma luta para você chegar lá. Porque quem não chegasse no óvulo ia morrer. Então talvez ali tinham vários irmãos seus que morreram no meio do caminho. Você nunca pensou isso? Que se eles fecundassem no óvulo da sua mãe, eles seriam vencedor. E assim é a vida cristã. Para você ser um vencedor, você precisa lutar muito. Quem não quiser ter luta na vida, vai morrer no meio do caminho. No ato da concepção, você teve que romper, vencer vários irmãos e irmãs seu, que ficou pelo meio do caminho, e só você conseguiu chegar lá. E ali você foi gerado. Assim também é a vida de cristã. Muitas coisas aconteceram, enfermidade, doença, traição, muita briga, muito afronta. Aí me perguntaram uma vez, pastor, o senhor já está com seus 30, indo para 34 anos, que o senhor é pastor, e alguma vez você, e quase 40 como cristão, o senhor pensou em desistir? Várias vezes, mais de 10 mil vezes. Mas o importante não é o pensar. Até Jesus também. Jesus pensou em desistir. Se possível, afasta de mim. Exatamente. Mas ele diz, não seja feita a minha vontade. Porque nós somos, dentro de nós temos uma grande batalha. O homem carnal e o homem espiritual. Eles lutam todo dia um contra o outro. Né? Todo dia. Efésios capítulo 6, Gálatas capítulo 6 fala isso aí. Entendeu? Que para nós andar em espírito, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne todos os dias. Aí você pergunta, essa semana passada, o mês passado, o ano passado, faz 10 anos, 20 anos, algum momento você pensou em desistir? Claro que eu pensei, faz parte. O importante é você não desistir, entendeu? É você ter motivo para você seguir em frente. Então, todos os dias, eu procuro encontrar um motivo para mim seguir em frente. Por isso que eu estou aonde estou e vou continuar muito além, em nome de Jesus. E, assim, eu vejo que hoje em dia muitas pessoas vão se perdendo pelo caminho, pastor, até pelas próprias dificuldades que a gente tem na nossa caminhada, né? E, infelizmente, muitas pessoas perdem a intimidade com Deus, perdem esse relacionamento com Deus. Como que o senhor faz para manter essa intimidade, esse relacionamento com o senhor, mesmo tendo tantas coisas para fazer, mesmo com a correria do dia a dia, com o trabalho, enfim, como que o senhor faz para manter uma intimidade assim com Deus? É simples, eu vou explicar. Da mesma forma que se você não levantar de manhã, você não tomar o café da manhã, você não almoçar e você não jantar, talvez você não tome o café da manhã, mas você precisa se alimentar todo dia. Então, cada dia que você passa sem se alimentar, você vai ficando fraco. Você vai ficando fraco. O que acontece? As pessoas desviaram, as pessoas pararam pelo meio do caminho, porque descuidaram da sua fé. Da mesma forma que você alimenta o seu corpo físico, você precisa alimentar o seu corpo espiritual. Não podemos esquecer de Gálatas 6. O próprio apóstolo Paulo fala, andeis em espírito, e não satisfaz o desejo da vossa carne. E uma vez eu ouvi um ditado chinês, não lembro quem foi o autor, ele disse que dentro de cada homem, cada ser humano, ele faz uma pergunta para o menino. Ele diz assim, olha, dentro de um homem tinha dois leões, um branco e um preto. E no final do dia, qual leão ia vencer?
o branco e o preto. Aí o menino fala, o preto. A outra hora é o branco. E depois ele responde, o que você alimentar mais. Talvez eu quero perguntar a você, a quem você está alimentando que vai ter vitória sobre a sua vida? Mas por que eles pararam, descuidaram do seu percurso? É como um atleta. O atleta, ele tem que ter uma vida regrada. O atleta, um jogador de futebol, aquele que corre, aquele que salta, aquele que nada, ele chega lá, o técnico vai falar para ele, nós vamos passar a comida que você deve comer, a hora que você deve dormir, a alimentação, o que você pode e o que você não pode fazer. Se o atleta não cuidar do seu físico, ele vai começar a perder ao longo do tempo sua força, entendeu? Ele vai começar a perder a sua maneira de jogar, de correr, ele vai ficar fraco. A vida cristã é a mesma coisa, as pessoas ao longo do tempo vão descuidando. Aquilo que você descuidar hoje é igual à saúde, vai faltar na sua vida amanhã. Então, se a pessoa não cuida da sua vida cristã hoje, vai voltar amanhã. O que acontece? Ele descuida. Eclesiastes fala, puseram por cuidar da minha vinha, e eu a descuidei. Tudo que você descuidar hoje, ele vai fazer falta amanhã. As pessoas descuidam. É igual a sala de aula. Eu falo que a igreja é uma escola. Entendeu? O professor vai lá na sala de aula, ele tem 20, 30, 40 alunos. Aí o professor vai lá na lousa, no quadro negro, e começa a ensinar todos os 20 ou 30 alunos do mesmo jeito. Aí eu quero perguntar, quantos alunos se formam como advogado no final, como médico, como engenheiro? Os 30 ou 40 que estudaram na sala de aula? Não. A minoria que consegue sucesso. Jesus começou com quantos discípulos? 70. E terminou com quantos? 10. Judas e Tomé e o resto desistiram. Então, 60 pararam pelo meio do caminho. Então, se você colocar 70, tira 10, vai dar média de 12%. Vê a soma, hein? 12%. Então, se for pensar nessa ótica, aproximadamente, 10 não é, que daria 7. 12% aproximado, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, ele já deixou escrito que aproximadamente 78%, ninguém pensou isso, dos cristãos que vão para a igreja, discípulos de Jesus, vão parar pelo meio do caminho. Você viu? Se você colocar 70 que iniciaram, menos 10, vai dar quanto? Entendeu? Não vai dar 10%, não vai dar 10%, nós vamos fixar em 10%, 10 ou 12%, vai parar pelo meio do caminho. Por isso você vê uma avalanche de pessoas que começam na sua fé, você havia pensado nisso? Começam na sua fé, e não vai chegar até o final. Muitos vão parar no meio do caminho. É igual uma sala de aula, soma, vai lá na escola e pergunte para a professora, quantos alunos, nesse ano letivo, ou que começaram a estudar, vocês já tiveram a curiosidade de perguntar para o professor, você já teve curiosidade de fazer uma pesquisa, quantos começaram com vocês e chegaram a se formar médico, engenheiro, e chegou no final? Não dá 10%. Da mesma maneira, na caminhada cristã, a gente consegue fazer esses cálculos. E some colega seu, pessoas que... Eu também vejo nessa ótica, vê na igreja, quantas pessoas não passaram pela sua igreja, não estão aí. Falam-se, ontem até ouvi um amigo meu falar aqui na nossa igreja, ele dizia que o Brasil, ele é um deputado, o pastor Jefferson Campos, ele disse que no Brasil foi feita uma pesquisa que já estão atingindo 40%, 41% dos cristãos. Com mais 10 anos, nós seríamos a maioria, passaria de 50%. Aí eu fico pensando, de crente. É porque a gente vê nas igrejas o contrário, né? Nesses últimos tempos. De crente, porque eles colocam como cristão todas as pessoas que professam a Cristo, não salvo. Que falam que Cristo, que você ama Cristo, mas não que segue. É porque tem pessoas que não são mais católicos.
Eu vou falar que 90% que saíram, não menosprezando nossos amigos católicos e outros que professam outra religião, mas todos que saíram do catolicismo, do espiritismo, tal, 90% nunca mais vai voltar para lá. Mas se passa e pergunta para ele, aquele que enfrentou a igreja 10, 15, 20 anos, você vai perguntar para ele assim, o que você é, mesmo que ele não está frequentando a igreja, principalmente agora, depois da pandemia, ele vai dizer, eu sou cristão. Aí coloca lá, cristão, sou evangélico. Mas isso não quer dizer que ele vai para o céu. Ele é evangélico, entendeu? Isso não quer dizer que ele vai para o céu. Que 40% da população vai para o céu. Porque não é isso que a Bíblia fala. Se nós for analisar tudo à luz da palavra de Deus, eu vou dizer para você, todos que vão frequentar a igreja, é preocupante, pastor Carlos, preocupante. A Bíblia fala sobre 10 virgens. 10 virgens representam o quê? A igreja. 5 era prudente e 5 descuidada. Quando o noivo veio, simboliza a volta de Jesus. 5 virgem, não era desviado. 5, 50%, 10, 5, é 50%, estava na igreja. Preparada. E 5 descuidado. Então isso foi um alerta que Cristo nos deu para dizer, não quer dizer que você está dentro da igreja, não quer dizer que você é virgem, que você vai para o céu. Esse que é o porém. Não quer dizer que você vem frequentando os cultos, que você automaticamente já está salvo. Exatamente. Não quer dizer que você vai na igreja, frequenta os cultos, que você vai para o céu. Não quer dizer que você vai na escola, que você vai ser um engenheiro, vai ser um médico, você vai ser um vencedor, não é? Eu frequento a escola, estou indo na escola todo dia, mas tem gente que vai na escola para beber, outros vai para fumar, outros vai para namorar, outros vai porque o pai vai bater, vai brigar, entendeu? Ele vai na escola. O problema não é aquele que começa, é aquele que termina. Como é que você vai terminar a sua caminhada? Porque quantas pessoas começam bem, no ministério, no relacionamento, no casamento, mas terminam mal. Então, o importante para Deus não é que você, como você começa. Eu sou crente hoje, exatamente. Eu tenho algo comigo, é uma tese comigo, tá? Não estou dizendo que salvação é momento, não é permanente, não é predestinação, é momento. Quer ver? Pensa comigo. O momento que você estiver, quando Cristo voltar, vai dizer se você vai para o céu ou vai para o inferno. Eu, pastor Walter, o que me garante que eu vou para o céu? Agora eu vou, que eu sei como está a minha vida. Mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então a garantia que eu não vou para o inferno é o meu passado. E eu tenho que lutar pelo meu futuro. Futuro em permanecer, é o cuidado. Igual quantas pessoas iniciaram fazendo algo, um casamento, uma profissão, e mudaram de ideia no meio do caminho. Quantas pessoas pararam, uma quantia avalaçadora de pessoas pararam pelo meio do caminho. Eu olho nesses 34 anos de ministério, se todos que eu preguei, todas as pessoas que passaram a igreja, tivesse nela, nós tínhamos que construir 10 igrejas. É que uma grande parte desiste no meio do caminho. Aquilo que você me perguntou, as dificuldades. Eles não se preparam para o momento de diversidade. Porque o momento de diversidade ele faz parte da nossa vida, porque Jesus avisou, o mal das pessoas é Bíblia. O que é Bíblia? A ausência de Bíblia. A ausência dela. E Oséias fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Eles não seguem o manual. Como é o manual? Você vai fazer um bolo. Você vai na casa de alguém e alguém pega e você come um bolo e fala, rapaz, mas que bolo gostoso. Você fala, como faz? Você dá a receita. Aí a pessoa chega na casa dele, ele está falando para me colocar 2 copos de leite, vou colocar um só. Falou para colocar 3 xícaras de açúcar, vai ficar muito doce, eu vou colocar só uma. Falou para eu deixar a massa descansando 2 horas, mas para que 2 horas? Vou deixar uma. Chega no final, ele vai ter o mesmo resultado do que aquele que fez certinho teve? Claro que não. Como cristão, a mesma coisa. Todo dia ou toda semana, a pessoa vai no culto.
e ele pratica o que é ensinado no culto, eu não estou aqui falando de uma placa de igreja. Estou falando da Bíblia. As pessoas elas se consideram evangélicas, mas elas não praticam aquilo que elas aprendem nos cultos, não praticam o que está na palavra de Deus, né? Esse é o maior problema. Ele é virgem, só com a virgem descuidada, uma virgem louca. Porque se você não faz do jeito que Deus manda você fazer, você é louco, porque você não vai colher o mesmo resultado. Eu tenho um amigo meu, o meu presidente, pastor Tony Stefani, eu sou de guardar pequenas coisas que os outros falam, presta atenção, ele diz assim: se você faz a mesma coisa todos os dias, não tem como você colher resultado diferente. É isso. Você crente, você cristão, você pessoa está fracassando, fazendo a mesma coisa esse ano, se você não mudar, você vai colher o mesmo resultado do ano que vem. É isso. A pessoa quer que muda aquilo que ele não muda. É simples. Se a sua vida não está boa, muda. Muda a forma. Olha para a Bíblia, segue a orientação que a Bíblia manda. Entendeu? Para você ser um vencedor, você como um atleta, se mandar você correr 10 quilômetros, você só comer salada, você não beber, você dormir cedo, aí você corre 2, come carne gorda, não faz exercício, e você vai ter o mesmo resultado do que aquela pessoa teve? Não, de jeito nenhum. Uma vez eu vi uma reportagem de um jogador de futebol que ele teve muito sucesso, e perguntaram para ele o que ele fazia para ter sucesso no campo. Ele diz aquilo que a maioria dos jogadores não faz. Enquanto os jogadores estavam na balada, na festa, bebendo, fumando, jogando, eu estava treinando na academia, eu estava treinando em casa, eu estava fazendo tudo aquilo de bom que os outros menosprezavam. Então eu tive o resultado que aquele não tem. O maior problema das pessoas que ouve, mas não coloca em prática, e vai colher resultado o quê? Terrível amanhã. Eu vi um vídeo essa semana que fala que a Bíblia para nós cristãos é como se fosse o GPS. O nosso destino é o céu, é a salvação, e a Bíblia é o que vai nos dando a direção. Só que eu não sou obrigado a seguir o caminho que a Bíblia me manda. Só que também eu não vou colher o resultado que é chegar no destino que eu quero, que é o céu. Eu volto a falar novamente, entendeu? Seguiu a receita, você vai ter o sabor, a gostosura daquele bolo que você comeu. Se você não seguir a receita, você vai ter o sério prejuízo. Eu quero fazer uma pergunta. Você estuda numa faculdade. Aí lá tem falado assim, você precisa frequentar as aulas segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você precisa estudar na tua casa, para você ser um médico no final com eficácia, um engenheiro quando você passar de ano com eficácia. Aí você chega lá, você chega na escola, você tem que ir segunda, terça, quarta, quinta e sexta na faculdade. Você só vai na terça, na quarta e na sexta. Só. Aí vem a prova. Você será um profissional igual aquele que frequentou segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias você vai ser? Jamais. E como é que o crente quer ser um crente que é eficaz igual aquele que frequenta a igreja, os cultos, assiduamente? Se no mundo lá fora ele não colhe o mesmo resultado, se ele não está ali, se ele dedicar, o problema é a dedicação. Aí nós estamos chegando, por que muitas pessoas fracassam? Porque eles descuidam da receita. Se fala com você, se acha que Deus vai abençoar da mesma maneira aquele que faz com amor, com dedicação, com carinho, não vai, irmão. Deus não é injusto. Gálatas 6:7. Fala assim, não erreis. Deus não se deixa você escarnecer. Pois tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquele que plantar na carne colherá a corrupção. Mas aquele que plantar no espírito vai colher a vida eterna. Não está falando piamente no pecado só. Está falando em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida. Eu quero perguntar, aonde você estiver plantando, você vai colher o resultado daquilo que você está plantando. O maior problema das pessoas é algo chamado, que eu coloquei a nomenclatura, síndrome de Adão. O que é síndrome de Adão? Quando Adão pecou,
Deus perguntou, poxa vida, Adão. Não, Adão foi o cara que o dia que eu encontrar ele, ó, o ser humano é o bicho da goiaba. Entendeu? Essa é a minha expressão. Sabe por quê? Não, vem cá, vamos pensar. Irmão, Adão teve o que eu não tenho. Eu digo assim, o relacionamento que eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém. Deus vinha pessoalmente, não sei a forma, não entendi ainda, mas todo dia Deus vinha 2 vezes por dia, pessoalmente, falar com ele, cedo e à tarde. E ao entardecer. Então Deus era o talmidim de Adão, pessoal. Pensa comigo, de manhã, segundo o que nós entendemos, Deus veio bater um papo com Adão, sim ou não? Veio. Sim. E quando foi, ou no meio do dia, ou no período da tarde, ele peca contra Deus. Quantas pessoas vai na igreja, aquele culto maravilhoso, sai dali e vai beber, e vai até para o motel. Como você entende isso? São decisões que nós tomamos na nossa vida que vai causar o bem ou o mal sobre a nossa vida. Adão tinha o melhor talmidim que existe. Aí quando Deus chega em Adão e pergunta, poxa vida, cara, por que você fez isso? Ao invés dele reconhecer o erro, a síndrome de Adão é essa, ele deu uma desculpa. Transferiu a culpa. Exatamente. O problema, Deus, não foi eu, foi o Senhor. Eu estava tranquilo sozinho, mas essa mulher que tu me deste, me fizeste a pecar. O que Deus ama é um coração aquebrantado, e muitas das vezes você pergunta para a pessoa, fulano, mas por que você não veio disso? Por que você... Ele sempre coloca, transfere a culpa em alguém ou em alguma coisa. Sempre. Sempre tem uma desculpa ali, né? Exatamente. Pode ver, irmão. Ele encontra uma muleta, não porque eu estava trabalhando, não porque eu tinha um casamento, não porque não é verdade, é ele que escolheu. São as prioridades que nós colocamos nas nossas vidas, né? Nós que escolhemos as nossas prioridades. Para você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, você precisa aprender, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. São nós que temos que escolher. É igual quando você vai construir uma casa. Todo que constrói sabe. Você precisa cortar aquela pizza que você tinha todo final de semana, ou todo dia, aquele lanche, aquela roupa nova que você costumava comprar, aquela regalia que você tinha, tudo em prol de um bem maior. Sim. Você tem que sacrificar. O céu é a mesma coisa, irmão. Se você não quiser sacrificar a terra, você nunca vai chegar no céu. E as pessoas justificam, entendeu? São escolha. Quando Deus chama Abraão, entendeu? Primeiramente Deus falou, Abraão, você vai ter que sacrificar. Abraão estava numa vida tranquila. Ele era da cidade de Ur dos Caldeus. O pai dele era fabricante de deuses, tinha posse. Terá era um homem bem sucedido. Deus tira Abraão da onde? Do lugar tranquilo, da casa. Abraão tinha tudo. Da sua zona de conforto, né? E para onde Deus leva Abraão? Para o deserto, lugar de sacrifício. Então, o céu, nós temos que sacrificar. Senão, nós nunca vamos chegar lá. Se nós quisermos viver uma vida confortável, gozando de tudo aquilo que as pessoas gozam aqui, e querer ir para o céu, eu digo, não é para o seu lugar. Lá não é o seu lugar. Você pode ver que Deus nos ensina isso. Lá no livro de São João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que escolheu sacrificar quem? Seu único filho. É sacrifício. Sai da zona de conforto. Sai. Deus chama Abraão, sai da sua zona de conforto. Deus chamou Moisés, sai da sua zona de conforto. Deserto é onde Deus forja caráter. Aí você perguntou, pastor, e o seu ministério, como foi e tal? Eu passei por muito deserto. As pessoas veem hoje um membro do Conselho do Estado de São Paulo, o maior conselho do Brasil, o conselho
que comanda a igreja quadrangular do estado de São Paulo, é o maior do Brasil, não tem outro, é o maior. Nós temos maior. Só em São Paulo nós estamos já chegando, já passamos de 2.300 igrejas só no estado de São Paulo, somos 17 mil no Brasil, passamos mais de 2.300 igrejas, o maior conselho, tudo é o maior. Mas como, pastor, o senhor chegou até lá? E se eu fosse contar aqui o caminho e o que eu tive que sacrificar, você chora. Mas Deus tinha um propósito na minha vida lá, igual José, igual Davi, e assim outros homens de Deus na Bíblia. Muitas das vezes a pessoa vê aonde a pessoa chegou, mas não vê o que ele fez para chegar até lá. Não é passando a perna nos outros, não é isso aqui não, de trabalho, de sacrifício até hoje. Quanto sacrifício que eu faço hoje, que as pessoas não vê. Talvez a pessoa vê aquilo que você tem, mas não sabe o que você fez ou o que você está fazendo para que você possa chegar aonde você está. As pessoas não fazem ideia dos processos que o senhor já enfrentou nessa longa caminhada cristã, né, para chegar onde o senhor está hoje. Porque, querendo ou não, o senhor é um dos... São 12 ou 13 os conselheiros no estado de São Paulo que tem, né? Então, o senhor está entre, assim... na liderança entre os maiores no estado de São Paulo. O senhor é superintendente de uma região toda, cuida de muitos pastores na região, só que ninguém enxerga os processos por trás de tudo isso que o senhor teve que enfrentar para chegar, né? Sim, é porque a pessoa vê você hoje, o que você é. Existem 2 processos na nossa vida. 2. Um para você chegar e outro para você ficar. Verdade. Todas as áreas da sua vida. Você vê um cara bem sucedido, um grande empresário, você pensa que ele arrumou uma solução, arrumou um grande problema. Você é empresário, você sabe. Você precisa ter uma empresa, o funcionário chegou o dia de receber o salário, ele não quer saber se você vendeu, se os clientes se o pagou, não quer saber se você pagou imposto, ele chega o final do ano, ele quer o 13º dele, quer o salário dele, quer a hora extra dele, e não quer saber se você tem ou você não tem. Entendeu? Chegou, ele quer receber. Para você ter uma empresa, você tem que sacrificar muito. Para você manter a empresa, você tem que continuar sacrificando muito mais, porque senão você perde ela. O ministério é a mesma coisa. Para você chegar lá, é um grande sacrifício. Para você ficar lá, é um sacrifício maior. Muito maior. Entendeu? Ninguém sabe, eles veem hoje, o pastor e tal, mas não sabe quantas noites, porque o nosso conselho, o nosso escritório administrativo são em São Paulo. Quantas as vezes eu terminava o culto e eu estou 550 quilômetros de São Paulo. Quantas as vezes eu terminava o culto às 9h30, eu ia para minha casa, trocava de roupa sozinho, entrava no meu carro e rodava a noite inteira. Quando era às 3:50 da manhã, eu estava em São Paulo. Dormia até às 7h30, 8h, levantava e ia para o escritório administrativo ali, reuniões, ficava o dia inteiro ali. E muitas das vezes São Paulo tem algo que você depende da placa, você não pode sair. Você pode sair só a partir das 8h. E sairia no mesmo dia, às 8h, 9h da noite, para chegar aqui, em Tupã. Gastava a média de 6h30, 6h de lá aqui. Ia chegar 2, 3h da manhã. No outro dia, quando era 7h30, eu estava acordado novamente, porque eu tinha programa de rádio. E eu fazia programa de rádio durante 19 anos, dos 20 que eu estou aqui. Novamente, estava atendendo na igreja, estava cuidando da igreja. Então, nos cultos, nunca faltava culto. Muitas vezes estava longe, 500, 600, 700 quilômetros, longe da igreja. Mas rodava durante o dia inteirinho, chegava cansado na minha casa, só tomava um banho e trocava de roupa e estava em cima do púlpito pregando com um sorriso no rosto, cansado. Se fosse outro, ficava em casa, mas eu cansado. E naquela mesma semana tinha que viajava a semana inteira, chegava na sexta, porque o nosso culto é terça, sexta e domingo. Terça eu pregava, viajava, chegava sexta-feira à tarde, cansado, e estava no culto com um sorriso. Então as pessoas pensavam que eu não tinha problema, que eu não tinha canseira, que eu não tinha nada, que eu estava aqui em Tupã, e eu não estava. Eu viajava. Isso fiz ao longo de 19 anos, dos 20 que eu estou aqui. Parei agora, depois da pandemia, que nós fazemos tudo mais online, viajo bem menos hoje. Mas quantos anos eu não fiz isso? Então as pessoas não sabem o sacrifício que você faz. Eu sou pai, eu tenho uma esposa,
eu tenho filho, filhas, eu tenho neto, eu tenho coisas que eu preciso cuidar. Então eu digo, diante de toda a situação, não aonde você chega, é para você manter. E hoje, eu sou superintendente, eu sou pastor da igreja até perto, assim, uma igreja de porte grande. Eu sou superintendente de 21 igrejas, são aproximadamente quase 50 pastor, dos titular e auxiliar. Eu tomo conta, eu sou supervisor, coordenador de distrito. O que é um coordenador de um distrito? Você toma conta de vários superintendentes. São vários superintendentes. São 8 superintendências. E sou membro do Conselho do Estado de São Paulo. Aí você pergunta, pastor, mas como é que o senhor faz para cuidar de tudo isso? Graça. É Deus que dá graça. Você aprende. Se você aprende e acostuma, cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas veem o Senhor em cima do altar e ninguém imagina a proporção que tem tudo isso. E até as pessoas olham também para o Senhor e acham que o Senhor é um super-herói, né? E esquece que todos nós somos seres humanos, temos problemas familiares, temos as dificuldades para vencer no dia a dia, como todo mundo tem, isso é normal. E se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora no ministério, para quem está começando agora a buscar o seu chamado, qual conselho você daria para essas pessoas? O conselho que eu daria seria o seguinte: primeiramente, você tem que ter plena certeza do seu chamado. Só desiste quem não tem plena certeza do seu chamado. 2, quanto você está disposto a pagar pelo seu chamado? Não é verdade? Quanto você está disposto a pagar pela sua Rebeca? Jacó, ele pagou 14 anos e falou, foi pouco. 3, você verdadeiramente ama o seu chamado? Porque se você desiste, é porque você não ama. Verdade. Aonde eu chego? Eu sou casado há 42 anos com a mesma mulher. Nunca o traí. De jeito nenhum. Não é porque a pessoa não tem oportunidade. É porque nós temos uma aliança. É opção. Eu não traí a minha esposa porque eu sou crente. Mentira, está cheio de crente que trai. Não é verdade? Eu não traí a minha esposa porque nós nunca tivemos dificuldade. Mentira! A dificuldade, ele vem em todas as áreas da nossa vida. É por escolha, você que escolhe. Se você tem plena certeza do seu chamado, você vai pagar o preço. Sim. Você não vai desistir. Porque quando bater aquela vontade de você desistir, você fala, eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho um chamado de Deus. Quem o chamado paga o preço. Você vai ter motivo para desistir, você vai ter desculpa suficiente para você desistir, mas se você tem plena certeza do seu chamado, você não desiste. E pastor, falando em chamado, eu vejo que nessa geração mais nova, as pessoas têm dificuldade de saber o que Deus quer para elas, sabe? Se é ser pastor, se é ser músico, o que fazer para servir o Senhor. Como que despertou no seu coração assim, esse chamado pastoral? E que conselho o senhor pode dar para as pessoas que ainda não sabem o que Deus tem para a vida delas? Primeiramente, você tem que saber o que você quer, ser um líder. Porque não tem que ser como você ser pastor sem ser líder. E nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Sim. Pode até querer. A pior coisa é você estar onde Deus não te chamou você para estar. Verdade. Você está onde Deus não chamou você para estar. Então tem pessoas que ele já está é característico, você consegue identificar. Não é colocando as pessoas como um animal, não. Mas você sabe como é que a polícia escolhe um cachorro para poder ele conhecer, para ele conhecer, ele conhecer onde está a droga? Nasce ali 12 cachorros. E ele tem uns testes que ele vai fazer, que o líder, ele é semelhante, ele tem a característica. Então, cada pessoa já tem a sua característica. Você precisa descobrir a sua característica para poder investir. É igual fazer uma faculdade, entendeu? O meu pai quer que eu seja médico. Irmão, se você não amar medicina, você vai ser um péssimo médico. Meu pai é advogado e quer que eu siga como advogado. Se você não amar,
Você vai ser o pior advogado que tiver. Você vai estar no lugar errado, fazendo o que você não ama. Ontem, na porta da igreja, eu encontrei um menino, ele já deve estar com seus 12, 13 anos, filho do Rodrigo, um membro da nossa igreja aqui, nato, há muitos anos, e ele jogava bola. E queria se profissionalizar. E eu perguntei para ele, e aí, como é que tá? Você está jogando? Ele falou, pastor, eu parei, eu só brinco e tal. Eu falei para ele, filho, primeiramente você precisa amar. Basquete, futebol, primeiramente você precisa amar. Você quer ser um pastor? Primeiramente você precisa amar a pessoa. Ama pessoa. Você precisa amar o que Jesus ama. Quando Jesus disse que estava partindo para o céu, ele chamou Pedro. É na Bíblia. Sim. Ele falou assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Ele diz, apacenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro diz, oh, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz, apacenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele diz, poxa vida, Senhor, eu já falei que eu te amo. Ele diz, apacenta minhas ovelhas. O que eu percebi? O que Jesus precisa é que você ama o que Ele ama. O que Jesus ama? Se você só amar a pessoa em si, entendeu? As pessoas vão decepcionar você, as pessoas vão trair você, as pessoas vão abandonar você. Você pergunta, pastor, nesse longo desse seu ministério de tanto tempo, mais de 30 anos, alguém já te traiu? Um monte. Alguém já te abandonou? Um monte. Porque você sabe qual é o mal das pessoas? Muitas pessoas, estou generalizando, ela acompanha você por aquilo que você representa. Certo. Pelo aquilo que você tem para oferecer para ela. Quando Entendeu? você deixa de oferecer alguma coisa, automaticamente elas abandonam. Exatamente. Não é verdade? Tudo bem. Por que quando está dando as coisas erradas, você abandona e vai embora? E quando não está? Uma vez um pastor chegou em mim, e eu sou superintendente, e ele falou assim, pastor, os irmãos da igreja não estão me ouvindo mais, estão saindo da igreja, e eu quero ir embora. Eu falei, larga de ser covarde. Porque só o covarde abandona a batalha quando a batalha está acirrada e te abandona. A Bíblia diz, se mostrarem frouxo no dia da sua angústia, sinal que a sua força era pequena e você era mentiroso. É ali que você prova a fé da pessoa. É na tempestade. E é na tempestade que Jesus sempre manifestou. Você precisa, se você quer ser pastor, você precisa amar o que Jesus ama. Eu pergunto, Jesus foi abandonado? Foi e muito. Jesus foi traído, ele andava com o traidor do lado dele. Sim. Aí por que Jesus, ele sabia que Judas ia trair, sempre soube e sempre deu oportunidade para ele mudar de ideia. Então, se você quer ser um pastor, aprenda a amar o que Deus ama. Deus sempre vai dar segunda chance para a pessoa. Você lembra a parábola do filho pródigo? Sim. O filho pródigo pega tudo que tinha, foi embora, gastou tudo que tinha. Quando o filho pródigo voltou, o pai deu o melhor para ele, a segunda oportunidade. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Exatamente. Né? Todo mundo merece a segunda chance. Então, se você quer ir para o ministério, ama o que Jesus ama, fazer as coisas de Deus, ama estar presente. Eu falo, tudo para dar certo tem que ter uma pitadinha de amor. Sim. Quem ama não desiste. Se alguém desistiu de você, porque nunca te amou, como deveria amar. Então, eu acho que o segredo é a gente amar aquilo que a gente faz para o Senhor, né? Exatamente. Não tem outra palavra. Ama o que Deus ama. Até porque Ele nos amou primeiro, por isso que a gente Isso. precisa amar Ele. É tipo esse trabalho aqui. Se você não amar isso, você não vai seguir em frente, porque vai surgir dificuldade, problema. É aliança, é casamento. Verdade, é um casamento. Por que você não larga da esposa? Por que a esposa não larga do marido? Enquanto houver amor incondicional,
ele não vai amar, ele não vai deixar a esposa e o marido. Vamos supor, casou, está todo mundo novinho, I love you, meu querido, meu amor. Famosa tal. lua de mel, né? Eu vi um verdadeiro amor, uma cunhada minha, Neuza. O meu irmão, com 50 e poucos anos, o caminhão dele passou em cima dele, deixou ele paraplégico, em cima de uma cama. E ela tinha que dar banho nele, ela tinha que curar as feridas dele, durante praticamente mais de 20 anos. Mais de 20 anos, ela cuidou dele. Ela limpou ele, ela colocava fralda nele, sempre ali, até o dia que ele morreu. Até o dia que ele morreu. Isso que é o verdadeiro amor. Ele não tinha nada para oferecer para ela, ele não conseguia mais colocar comida dentro da casa. Ele não conseguiria ser o homem para ela, mas o amor dela sobressaía todas as coisas. Porque o verdadeiro amor não é por aquilo que eu te ofereço. Quando a pessoa está com você por aquilo que você pode oferecer para ele, não é o amor. Não é. É quando a pessoa não tiver nada para te oferecer, aí você vai ver se ele te ama verdadeiramente ou não. E eu ficava olhando uma mulher bonita, olho azul, uma loira, tal, do lado do meu irmão, cuidando dele, quando ele não tinha mais nada para oferecer para ela. Eu dizia, essa mulher ama ele. Se fosse alguma pessoa que não amasse verdadeiramente, tinha abandonado, né? Inventava uma desculpa. Porque quando o verdadeiro amor ele é provado, não é quando eu tenho algo para oferecer para você, é quando eu não tenho nada. Por que as pessoas abandonam o outro quando o outro não tem o que oferecer mais para você? Porque aquele amor não era um amor verdadeiro, era uma paixão. A paixão, do jeito que ela chega, ela vai embora. E o ministério é assim, muitas pessoas vão apaixonar por você. Verdade. Por aquilo que você representa, por aquilo que você faz. Até o dia que você não tiver nada para oferecer para ele. O dia que você não tiver nada para oferecer para ele, ele vai embora. Ele vai para outro lugar que ele se apaixonou. Mas da mesma forma, aquele amor, aquela paixão vai passar. A coisa que mais eu admiro é aqueles velhinhos com 50 anos de casado. Ela puxando ele pelo braço, ou ele puxando ela pelo braço. E fala, 50 anos, faz 50 anos que nós estamos juntos. E eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu. Esse que é o verdadeiro amor. Certa feita alguém no casamento chegou para mim e disse, pastor, eu vou estar com a minha esposa até o final da minha vida. Eu falei, volta daqui a 30 anos conversar comigo. Eu vou ver se o que você está falando é verdade ou não. É verdade ou não. Então as pessoas precisam entender isso, o chamado é isso. Ame incondicional aquilo que Deus ama. Não é que não vai ter problema. Você precisa, e eu sempre digo, aquele que não encontrar uma razão para viver, para morrer, ele não encontra uma razão para viver. Então o senhor acha que a falta de amor tem sido um dos problemas hoje nessa geração? Porque a gente vê, infelizmente, uma geração fraca na fé que não quer mais gastar tempo aos pés de Jesus, sabe? Servindo a Ele, apacentando as ovelhas, assim como o senhor citou. O senhor acha que então o principal problema é a falta de amor mesmo? Tenho certeza, porque está na Bíblia. A Bíblia diz, no final do tempo, o amor de muitos iriam se esfriarem. Ele já escreveu. Ele deixou lá na Bíblia. Quantas coisas eu passei, depois eu fui ver Jesus, falou, já te avisei. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Depois não vou reclamar para Jesus das aflições. Por multiplicar o amor, a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriarem no final dos tempos. Hoje nós temos visto o amor de muitas pessoas se esfriarem, porque Jesus deixou escrito. Ele já tinha deixado, ele já tinha nos alertado lá que o amor de muitos se esfriaria. Por isso, quando você me perguntou o que nos faz, aquele que está na frente não desistir, não deixar o nosso amor esfriar, porque o diabo vai procurar roubar o nosso amor. Aí você fala, poxa pastor, mas e o que mais vai acontecer no final dos tempos? A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos iam prefigurar como anjos de luz. E se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Está na Bíblia. Então nós temos que ver se aquilo que está acontecendo nos dias de hoje está na Bíblia.
Porque Jesus não deixa ninguém enganado. Ele avisa antes. Não deixarei coisa alguma acontecer com meu servo e profeta, sem antes ter avisado para os meus escolhidos. Sim. O problema das pessoas, errai-vos por não conhecer as Escrituras e o que nela está escrito. A pessoa aplica um monte de tempo vendo série, não estou falando que é errado ou é certo, olhando na rede social, ou fazendo uma coisa ou outra, e não lê a Bíblia, não estuda a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé. Você quer ser um vencedor? Você quer saber se você tem ministério ou não? Você quer saber o valor, a recompensa do ministério, de você estar fazendo o que você ama? Está na Bíblia. Vale a pena. A Bíblia fala no livro de Timóteo que o corredor só será coroado quando ele chegar ao final. No final da corrida. A nossa recompensa só é no final. E falando de recompensa, pastor, assim, o senhor está há quase 40 anos no ministério, né? Eu estou começando agora, acho que muitas pessoas, não só os pastores, mas todas as pessoas da nossa igreja, ou todos os cristãos, já pensou alguma vez assim, talvez isso que eu vou te perguntar, o senhor com todo esse tempo nessa caminhada cristã, deixa uma palavra, vale a pena a gente permanecer fiel, vale a pena, que Deus tem te honrado, sabe? Porque muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar lá no futuro e param no meio do caminho. Mas então deixa uma palavra para quem está ouvindo, se vale a pena ou não permanecer, perseverar com Cristo. No último capítulo, do outro livro e capítulo do Antigo Testamento, algo que me chama muito a atenção. Malaquias. Deus diz assim, muitos dirão naquele dia, entendeu? Que não valia a pena chegar até o final. E ele diz assim, aí você vai ver a recompensa daquele que teme e aquele que não teme a Deus. Aquele que faz e aquele que não faz a obra de Deus. Levantarei o memorial diante de todos. Aquele que vencer. Aquele que chegar até o final vai ter a coroa da vida. E o maior privilégio para oferecer para Deus não é você receber, é você oferecer. Deus vai colocar cada um daqueles vencedores diante de todos e vai recompensar. Tudo que você fizer aqui na terra vai repercutir no céu. E o lavrador vai comer daquilo que ele plantou. A Bíblia diz que vai levantar o memorial diante de todos. É isso a recompensa daquele que trabalha para Jesus. E vai mostrar a diferença daquele que serve. Não é aquele que vem para ser servido. Então vale a pena. Nós vamos subir ao pódio. Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena e não vai ser diante dos homens, vai ser diante dos anjos, dos arcanjos e dos querubins. Deus diz que vai nos recompensar com galardão. O galardão é quando nós estivermos diante de todas as pessoas, diante de Deus, do salvo em Cristo Jesus, e você vai tirar aquilo que Deus colocou sobre a sua cabeça, tudo aquilo que você fez, e você vai depositar aos pés de Cristo. Essa é a maior recompensa. A nossa recompensa não é apenas aqui na terra. Aí você diz, pastor, você vai ter uma recompensa aqui na terra? Tenho sim, não é só eu. Porque toda bênção vem para mim, vem para a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Os meus filhos, os meus netos, o meu bisneto vai colher tudo aquilo que eu plantei. Sim. Porque Gálatas 6:7 fala, aquele que plantou no Espírito vai colher a vida eterna. Então, para mim, a maior recompensa não é ouro nem prata, porque isso para Deus é lixo. Muitas pessoas correm atrás de ouro e prata, pensam que isso é recompensa. Não é, porque no início Deus colocou isso para o homem pisar em cima. Quando Deus fez o jardim do Éden, as pedras preciosas, ouro, prata, diamante, ele pisava em cima. É você poder ser salvo. É poder alguém... Imagine você chegando no céu, alguém olha para você e fala, pastor Walter, ô fulano, olha, obrigado, porque eu estou aqui por tua causa, você pagou o preço, obrigado por estar falando o que você fez. Não é verdade? É uma recompensa muito grande. Então, se você espera a recompensa aqui, não vem para o ministério. Agora, se você espera a recompensa lá no céu, corre para o ministério, porque Deus está esperando você. Jesus precisa de você.
É isso que tem que ser a nossa maior motivação. A recompensa no céu é você olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e no final alguém escrever lá, ele combateu um bom combate, ele encerrou a carreira, mas ele guardou a fé. E a coroa da justiça está reservada para todas aquelas pessoas que temem, respeitam e honraram a Deus. Amém. Nesse momento especial, assim, pastor, deixa uma palavra para quem está assistindo, para quem está ouvindo, para quem está pensando em desistir, abandonar, sabe? Nesse momento especial, deixa uma palavra para essas pessoas. Eu quero dizer para você, meu amigo, talvez nesse momento nós estamos chegando até você, talvez as lutas, os problemas venham na sua vida, e eu digo, luta e problema, ele não vem para nos derrubar, vem para nos fazer forte. Quando Davi estava no deserto, ele pensava que ele estava sozinho, mas Deus estava com ele. Todos os momentos da nossa vida que nós pensamos que nós estamos sozinhos, é o momento que mais Deus está conosco. Não pare, não desista, sempre ao seu lado, Jesus vai estar. Jesus está vendo você, Jesus está chamando, vem, continue em frente, e a vitória, ela será certa sobre a tua vida. Quando você não tiver um amigo, quando você se sentir sozinho, nunca você vai estar só. Nunca Deus deixa nós sozinhos. E que Deus o abençoe. Eu estarei, quero estar lá no final, esperando você. Que Deus abençoe, um abraço, fica com Deus. Foi um prazer estar aqui. Que conversa poderosa, eu particularmente fui muito ministrado. Será que o senhor pode deixar uma oração para todos nós, para quem está assistindo também, orar por a gente, orar para aquelas pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente? Deixa uma oração para a gente. Graças ao nosso bom Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre a tua família e te dê a paz. Deus possa curar o teu coração ferido. Que o Espírito Santo de Deus possa estar presente sobre a tua vida. Que a unção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo invada o teu ser. Possa tocar você, possa te dar motivação e graça em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Pai das luzes, o Pai Celestial, ilumine o teu dia, a tua noite, todo o teu momento, este agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Walter, muito obrigado pela conversa de hoje. Gratidão por o senhor ter aceitado o convite, né? É um prazer. Fazendo a abertura aí do nosso QDR Cast. Você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas aqui, interaja com a gente, compartilhe com mais pessoas, para que essa mensagem possa alcançar milhares e milhares de pessoas em nome de Jesus. A gente vai ficando por aqui. Agradeço você que está assistindo com a gente. Agradeço o senhor mais uma vez, pastor. Eu creio que o senhor voltará para mais momentos especiais como esse. E é isso aí. O QDR Cast vai ficando por aqui. Agradecemos a todos vocês em nome de Jesus. Um forte abraço e fica com Deus. Até a próxima.